trabalhei 45 anos na área de infraestrutura, mais de 40 deles na área de energia elétrica, mas também na área de óleo e gás, e recentemente me aposentei, mas estou muito focado nessa minha nova fase da vida aqui, no tema da transição energética, no tema da tecnologia, no tema da descarbonização. Então, eu escolhi para falar, eu não tenho uma apresentação, espero falar rapidamente aqui 10 minutos, algumas oportunidades que eu vejo do momento que foi, inclusive, compartilhado no módulo anterior, que é o tema da sustentabilidade, que é o tema da transição energética, que é o tema da descarbonização. Esses, eu diria assim, talvez sejam os nossos maiores desafios, afora a inclusão social, desse nosso século. E já vivendo, na questão do clima, por exemplo, uma emergência climática, dado que nós já chegamos no 1,5 grau acima da pré-revolução industrial no ano passado. Isso era a gente estava acordado de chegar nesse valor na nossa COP de Paris em 2050. Então, nós estamos exatamente já vivendo essa emergência de fazer alguma coisa nessa área. O Brasil, e eu vou falar um pouco disso, é um exemplo sob o ponto de vista daquilo que é um desafio global, que é o tema da energia renovável. O Brasil já tem hoje, na sua matriz energética de eletricidade, 25% da nossa energia é da chamada renovável nova, solar e eólica, e mais 50%, quase 60%, de hidrelétrica. Então, é um país que já tem, na sua capacidade instalada, 80% nessas três fontes. E nós ainda temos a cogeração de bagaço de cana, que chega a 90%. O ano passado, nós geramos 90% da nossa energia de forma renovável. Então, isso o mundo faz isso com 20%. Então, o mundo tem um desafio extraordinário para avançar, e nós já somos o exemplo disso. O nosso principal compromisso para que a gente tenha redução das nossas emissões é o combate ao desmatamento ilegal, que está assumido, né, pelo Brasil, na última COP, para terminar em 2030. E aqui é um dado muito importante. Quando nós tivermos isso é metade das emissões brasileiras. Nós seremos o país, ou um dos países, com a menor emissão de CO2 por unidade de PIB produzido, só fazendo isso. E continuando aquilo que é uma característica brasileira, que é a energia renovável e o biocombustível. E de onde vêm as oportunidades? A primeira oportunidade tecnológica, eu diria, está relacionada ao fato de a gente ter 1/4 da nossa geração de energia com fontes que não são controláveis. A solar e a eólica são fontes intermitentes. A gente gera solar com o sol, quando tem o sol, e a gente gera eólica quando tem o vento. Então, a própria matriz brasileira de despacho de energia, ela foi alterada. A gente fez as hidrelétricas lá atrás para serem a base do nosso sistema, e hoje as hidrelétricas precisam funcionar de uma forma diferente, em complemento à solar e à eólica. E aqui um sem número de oportunidades na questão tecnológica. A primeira é porque as usinas hidrelétricas terão que operar de forma diferente daquela pelas quais elas foram criadas. A sorte nossa é que 80% das nossas hidrelétricas, são mais de 200, têm mais de 25 anos. Então, elas precisam ser modernizadas. Então, uma série de oportunidades de modernização, de automação de usinas, ocorrem em função desse novo momento brasileiro. No caso específico das próprias intermitentes solares e eólicas, uma segunda oportunidade relacionada à questão das baterias. Nós temos fabricantes de baterias no Brasil, mas as baterias precisam evoluir muito. E estão num momento muito bom, que é exatamente o fato de a gente ter, na questão das baterias, os carros elétricos, os telefones celulares. Então, aqui um segundo, eu diria assim, oportunidade importante para que a gente tenha inovação na geração de energia elétrica, renovável. Eu costumo falar sempre também do fato, só para a gente lembrar, eu falei que o Brasil tem 48% da sua emissão, que é exatamente por conta do desmatamento ilegal, mas o mundo, 70% das emissões são ligadas à indústria, ao transporte e à produção de eletricidade. Isso, no caso brasileiro, é só 25%. O mundo é 70%, nós somos 25%.
E como é que o mundo descarboniza transporte, indústria e produção de eletricidade? Com a produção de hidrogênio. Essa é a revolução que nós vamos ter que passar, é o combustível que nós vamos ter que criar neste século para fazer a descarbonização da economia global. E o Brasil tem o hidrogênio que vai substituir o hidrogênio verde, com energia renovável. O potencial nosso é de 150 vezes o que nós temos de capacidade instalada hoje para gerar energia renovável. Mas a gente tem um desafio de fazer com que o processo de produção de hidrogênio com os eletrolisadores seja mais eficiente. Então, esse é um processo que está começando agora, então a tecnologia precisa vir para isso. E a própria eficiência, por exemplo, das placas solares, que hoje tem uma eficiência da ordem de 20% na conversão de luz do sol em energia elétrica. Então, outra oportunidade que a gente tem aqui. Eu, como sou da área de infraestrutura, pensei em mais algumas 3 coisas para colocar para vocês nesse momento. Na questão, especialmente da descarbonização, como vocês sabem, um instrumento que vai viabilizar monetariamente as transações entre os países são exatamente os créditos de carbono. O crédito de carbono é que viabiliza essa transferência de recursos, foi dito na sessão anterior pelo ministro Cabreira, dos 4% de área que a Europa iria reservar, e nós já temos quase 49%. O fato também, no que diz respeito à maior floresta tropical, é a brasileira. E essa floresta precisa ser monetizada para exatamente capturar carbono. E para que isso ocorra, a gente tem que ser certificado. As certificações de carbono hoje são europeias, americanas. Nós não temos um padrão que reconheça a característica das florestas brasileiras. Então, aqui há uma oportunidade também, para além daquela que a gente coloca, que eu acho que é importante da monetização, que é o blockchain. Ou seja, a tecnologia de blockchain é a tecnologia que vai poder aferir as árvores que nós temos aqui, capturando carbono, num padrão da nossa, eu diria assim, da nossa fauna brasileira, nos termos em que ela está constituída. Então, esta evolução é necessária. Só lembrar que esse processo já começou, o reconhecimento dos créditos de carbono começou, a regulamentação disso começou, mas não terminou. E o Brasil precisa, de alguma maneira, se colocar, eu diria assim, positivamente na construção desse padrão. Queria colocar mais 2 coisas a vocês. A primeira, o tema, nós tivemos aqui recentemente o marco legal do saneamento no Brasil. E o marco legal do saneamento no Brasil estabeleceu um conjunto de coisas, mas uma importante é a universalização do serviço. A segunda coisa é a melhoria na qualidade do serviço, a intermitência do suprimento. E a terceira, que é fundamental, é a redução das perdas de água. Água é um bem que o Brasil também foi aquinhoado. Nós temos praticamente 20% da água doce do mundo, mas nós temos perdas, João, de 40% nos sistemas de distribuição de água no Brasil. E aqui é um compromisso do marco legal de reduzir essas perdas de 75% ao longo dos próximos 10 anos. E é muito difícil, nós temos mais de 1.600 empresas no Brasil. Como é que faz isso? Por telemetria, usando esses IoTs, e o Brasil está começando nisso, mas tendo, e aqui eu obviamente ofereço essa oportunidade aos Emirates e aos próprios brasileiros. Nós temos uma grande missão a cumprir aqui para salvar a água do planeta, a maior parcela de água do planeta. Então, e nós já temos algumas empresas, eu mesmo participo, uma das minhas investidas aqui pessoais estão nessa área. Acho que é uma área muito promissora. E queria fechar, finalmente, olhando os meus 53 segundos, o tema da coleta de lixo. O marco legal também estabelece um compromisso de a gente acabar com os lixões. No Brasil, 60% da água do lixo é encaminhado corretamente e 40% não. 40% é colocado em lixões a céu aberto, com prejuízos aqui para a natureza, inclusive por emissão de metano, que é um dos gases de efeito estufa mais graves. E aqui também, eu acho que nós temos essa regulamentação obriga, de alguma maneira, a gente a acabar com as lixões neste ano de 2024, e já existem tecnologias, inclusive empresas brasileiras, trabalhando
com muito êxito na redução no encaminhamento desse lixo, no tratamento desse lixo, inclusive produzindo energia elétrica. Então, eu acho que é um trabalho muito... E produzindo, especialmente, o biometano, o biogás e o biometano, que são duas fontes importantes para a gente descarbonizar os transportes. Então, eram essas nossas colocações aqui. Eu, de novo, agradeço aqui a atenção de todos. É uma felicidade estar com cada um aqui, poder compartilhar essa visão de Brasil, essa visão positiva da contribuição que o Brasil pode ter no tema da descarbonização e da transição energética. Muito obrigado.